Ela e o namorado eram satanistas convictos. Depois de agredir uma jovem de 19 anos até a morte, esculpiram um pentagrama no peito dela. E quando a polícia prendeu Christa Gale Pike, encontraram no bolso da jaqueta dela um pedaço do crânio da vítima, que ela havia guardado como lembrança. Hoje, quase 30 anos depois, Christa está no corredor da morte no Tennessee, e sua execução está marcada para 30 de setembro de 2026. Mas antes de falarmos do que aconteceu naquela noite de janeiro de 1995, precisamos entender o que aconteceu na vida de Christa, porque por trás desse crime existe uma história de abuso, abandono e um sistema que falhou com ela em cada oportunidade que teve. Uma história que o júri que a condenou à morte nunca ouviu por completo. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Christa Gale Pike nasceu em 10 de março de 1976, em Beckley, na Virgínia Ocidental. Mesmo antes de nascer, as coisas não eram fáceis. Sua mãe, Carissa Hansen, bebia durante a gravidez, e Christa nasceu com danos cerebrais orgânicos e síndrome alcoólica fetal, causados pelo consumo de álcool por parte de sua mãe durante a gestação. E por causa disso, sofreu convulsões quando bebê. Mas isso era só o começo de uma infância turbulenta. A mãe de Christa não era uma figura estável. Ela priorizava festas, homens e o próprio caos interno. Carissa lutava contra a depressão e o alcoolismo e chegou a tentar tirar a própria vida enquanto Christa ainda era criança. Christa era negligenciada por todos da sua família. Seus pais se divorciaram quando ela era bebê, e quando sua mãe estava em crise, Christa era mandada para morar com o pai, Emil Glenn Pike, ou com outros parentes. O resultado disso foi uma infância dividida entre lares diferentes, e em cada lar, ela sofria um tipo de abuso diferente. O pai a espancava, a avó materna era alcoólatra e a agredia, o avô paterno cuidava de um matadouro em sua fazenda, e quando Christa ficava lá, ela via animais sendo mortos e esfolados. Animais que ela havia criado um vínculo. Não existe uma palavra boa para descrever o que isso significa para uma criança tão pequena. Quando voltava para a casa da mãe, as coisas não melhoravam. Carissa saía para beber e deixava Christa sozinha. A meia-irmã mais velha de Christa, a Alicia, dizia a ela que ela era indesejada, que deveria sair da família. Mas havia uma única exceção na vida de Christa, sua avó paterna. Ela tratava a neta com carinho e amor genuíno. Para Christa, ficar com ela era um alívio em meio a todo aquele sofrimento. Mas nem na casa da avó paterna ela estava segura. Acredita-se que o namorado da avó abusou de Christa quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Quando Christa estava no jardim de infância, uma professora flagrou desenhando um pênis durante a aula. A professora ficou preocupada e reportou o caso. A mãe de Christa foi contatada e simplesmente não fez nada. Ela ignorou o alerta. Fora de casa, ela também não estava segura. Quando era pré-adolescente, ela foi violentada por um vizinho. No dia seguinte, ela contou para uma professora que chamou a polícia. Christa conseguiu identificar o homem na delegacia e ele foi preso. E a mãe de Christa? Mais uma vez não acreditou e não buscou ajuda médica e psicológica para a filha. Um grande detalhe dessa história que eu esqueci de mencionar antes é que a mãe dela era enfermeira. Com 12 anos, sua avó paterna faleceu e Christa perdeu a única pessoa que a tratava com amor. Isso a levou a uma crise de saúde mental. Ela começou a ter períodos de amnésia e dissociação. Ela descreveu a sensação como estar fora do próprio corpo. E então, ela tentou tirar a própria vida com uma overdose de medicamentos. Aos 13, ela foi abusada novamente, dessa vez pelo namorado da mãe. E o próximo namorado era ainda pior. Ele a chicoteava e também abusava dela. A situação só chegou ao fim quando ele a socou no rosto e o conselho tutelar foi acionado e Christa foi retirado da casa da mãe por alguns meses. Ela foi enviada para morar com o pai, mas ele também era muito violento e a agredia frequentemente. Aos 17 anos,
Krista caminhava pela rua quando um estranho a agarrou e a levou para um lugar ermo para violentá-la. Ela gritou por socorro, mas o agressor só fugiu quando um carro passou. Krista correu para a casa de uma amiga, ligou para a polícia e no hospital os exames confirmaram o crime. A mãe, entre muitas aspas, como das outras vezes, não acreditou em Krista e não levou a filha a nenhuma consulta médica, nenhum acompanhamento psicológico, nada. Apenas ignorou. Nesse ponto, Krista já havia mudado de escola 12 vezes. Ela abandonou o ensino médio em 1993 e em algum momento durante tudo isso, ela se inscreveu no Job Corps. O Job Corps é um programa federal criado em 1964. Ele oferece educação e treinamento profissional de forma gratuita para jovens de baixa renda entre 16 e 24 anos. Os estudantes recebem moradia, alimentação, aconselhamento psicológico e assistência médica. Na época em que essa história se passa, o programa tinha 111 centros espalhados pelos Estados Unidos. Para Krista, que havia passado a vida inteira sem estabilidade, sem segurança, sem um lugar fixo para chamar de lar, o Job Corps era como uma segunda chance. Em setembro de 94, ela começou um programa na área de enfermagem em uma unidade do Job Corps em Knoxville, no Tennessee. Nessa época, ela tinha 18 anos e queria ser enfermeira, como sua mãe. Enquanto Krista chegava ao Job Corps, carregando uma vida marcada por violência, outra jovem também chegava ali, buscando um futuro melhor. Seu nome era Colleen Slammer. Professores e alunos descreveram o ambiente como tenso. Violência, uso de drogas e bullying eram parte da rotina. Alguns alunos eram conhecidos por levar facas e armas para a aula. Mas Krista, pelo menos no começo, se adaptou surpreendentemente bem. Ela se mostrou sociável, fez amizades rapidamente. E uma dessas amizades foi com a Colleen Slammer. Colleen tinha crescido na Flórida e entrou no Job Corps aos 19 anos para estudar ciência da computação. As duas se conheceram na orientação de novos alunos, mas elas eram bem diferentes. Krista era extrovertida, agitada e social. Já Colleen era quieta, passava muito tempo no dormitório lendo e estudando. Outros alunos a descreviam como tímida, estudiosa, mas ainda assim amigável. Krista, por outro lado, era advertida por faltas e desrespeito a professores, e era conhecida por ter acessos repentinos de raiva. Ela havia se envolvido em brigas verbais e físicas no centro mais de uma vez. Mas mesmo assim, no começo, as duas se davam bem. Só que tudo isso mudou quando Krista conheceu Tadarrell Shipp. Tadarrell Shipp cresceu em Memphis, no Tennessee, e tinha um histórico de violência. Ele havia abandonado a escola e sua mãe o matriculou no Job Corps para estudar culinária, na tentativa de dar ao filho alguma direção na vida. Pouco tempo depois de chegar, ele chamou a atenção de Krista. Uma amiga em comum os apresentou, e a conexão foi imediata. Pelo menos para ela. Eles começaram a namorar pouco tempo depois. Amigos os descreviam como inseparáveis e diziam que Krista parecia completamente apaixonada por ele, mais do que ele por ela, mas ela simplesmente não via isso. Ou não queria ver. Tadarrell se metia em confusão constantemente. Havia rumores de que ele levava armas para as aulas e tinha ligações com membros de gangues dentro da instituição. Um ex-aluno testemunhou mais tarde que um grupo invadiu seu quarto no dormitório, colocou uma toalha sobre seu rosto e o espancou. E que Tadarrell era um deles. O mesmo aluno disse que Tadarrell tentou jogá-lo de uma ponte de 60 metros de altura sobre uma linha férrea e que ele só escapou porque carros pararam para ver o que estava acontecendo. Tadarrell era abertamente orgulhoso sobre sua crença no satanismo. Ele usava um colar com um pentagrama invertido e tinha uma tatuagem escrito Satan Baby. Ele falava sobre adorar o diabo com qualquer um que quisesse ouvir. Quando ele e Krista começaram a namorar, ela passou a se intitular satanista também e se auto-intitulou como Diabinha, e até tatuou isso no próprio corpo. Ela também começou a usar um colar com pentagrama, e juntos eles oravam em frente a um altar improvisado que Tadarrell havia montado no quarto do dormitório. Muitos alunos no Job Corps sabiam que os dois praticavam satanismo, mas a maioria não levava a sério.
Achavam que era só a encenação deles para chamar a atenção. Mas o que ninguém estava levando a sério era o quanto a cabeça de Krista estava se tornando uma bomba relógio. Um dia, Tadaryl estava andando pelo corredor quando Colleen, a amiga de Krista, acenou para ele. Um aceno simples, do tipo que qualquer pessoa faz para alguém que conhece. A maioria das pessoas que viram não pensou nada demais, mas Krista, na cabeça doentia dela, viu aquilo como uma ameaça. Para ela, aquele simples aceno significava que Colleen estava tentando roubar seu namorado. E foi a partir daí que Krista passou a dedicar toda a sua energia para destruir a vida de Colleen dentro do Job Corps. Ela começou espalhando rumores, dizendo a outros alunos que Colleen estava ficando com vários caras ao mesmo tempo no campus. Depois, os ataques verbais escalaram. Ela insultava e provocava Colleen constantemente. Quanto mais Colleen tentava ignorar, mais Krista ficava irritada. E de acordo com depoimentos posteriores no tribunal, em algum momento, Krista disse à sua amiga Kim que planejava matar Colleen porque seu dia tinha sido ruim. O bullying foi além de verbal. O quarto de Colleen no dormitório foi encontrado completamente destruído. Ninguém foi oficialmente acusado, mas a Kim, amiga de Krista, a confrontou. E Krista deu um sorriso e disse que não tinha sido ela, mas que ela sabia quem havia feito. Colleen finalmente decidiu reportar o bullying à equipe do Job Corps, mas isso só complicou as coisas em vez de resolver. Krista já estava com várias advertências acumuladas por brigas, faltas, quebra de regras, mas mesmo assim a escola não a expulsou e deram a ela mais uma chance. Então a situação era essa. Krista sentia que estava prestes a perder o namorado para uma rival. Rivalidade essa que só existia na cabeça dela. Estava quase sendo expulsa do único lugar que havia lhe dado alguma estrutura e culpava Colleen por tudo. Ao mesmo tempo, o relacionamento com Tadaryl estava ficando mais tenso e instável. Colegas relataram que os dois brigavam muito, com rumores circulando de que a violência tinha virado física entre eles. E então, em dezembro de 94, Krista descobriu que estava grávida, apenas 3 meses depois de entrar no Job Corps e conhecer o Tadaryl. Por um momento, pareceu que ela ficou feliz. Ela contou a notícia para todo mundo. As pessoas se lembravam da empolgação dela com a ideia de ser mãe, de ter Tadaryl em sua vida para sempre. Mas logo depois, ela faltou às aulas por alguns dias. E quando voltou, todos souberam que ela havia perdido o bebê em um aborto espontâneo. Dizem que ela ficou muito diferente depois disso. Mais instável, mais propensa a surtos de raiva, mais imprevisível e mais cruel com as pessoas ao redor. Só que então algo estranho aconteceu. No final de dezembro, o Job Corps fechou para as festas de fim de ano e os alunos voltaram para casa. Recapitulando, Krista entrou no Job Corps em setembro de 94 e em apenas 3 meses, tudo o que você acabou de ouvir aconteceu. Em janeiro de 95, quando os alunos voltaram do recesso de fim de ano, Krista parecia diferente. Estava mais calma, amigável, animada e o mais perturbador. Ela estava sendo gentil com a Colleen, acenava para ela nos corredores, tentava conversar, agia como se todo o bullying, toda a raiva tivesse simplesmente evaporado durante o recesso. Os alunos ao redor notaram isso e acharam estranho, mas também acharam que talvez as coisas finalmente estivessem se normalizando, mas não estavam. Na noite de 12 de janeiro de 95, Krista se aproximou de Colleen e perguntou se ela queria ir à Blockbuster com ela para alugar um filme. E Colleen disse que sim. Enquanto se preparavam para sair, elas encontraram Tadaryl e uma amiga de Krista chamada Shadola Peterson. E os dois disseram que queriam ir junto. Só que Colleen não sabia que nada daquilo não era coincidência. Todos os 3 haviam planejado estar ali e não iam à locadora. Eles estavam levando Colleen para um lugar isolado para atacá-la. Os 4 saíram das instalações do Job Corps. No caminho, Krista disse que queria fumar maconha e mencionou que tinha um estoque escondido em uma área arborizada,
perto do campus agrícola da Universidade do Tennessee. Então, os 4 foram até lá. Colin não podia imaginar o que estava prestes a acontecer. O que aconteceu a seguir foi reconstruído a partir de confissões, depoimentos e evidências físicas coletadas pela investigação. Krista confrontou Colin, acusando ela de tentar roubar Tadaryl. Alguns relatos indicam que ela acreditava que Colin e Tadaryl tinham dormido juntos durante o recesso de fim de ano, mas nunca ficou claro se isso realmente aconteceu ou se Krista, em seu estado paranoico, simplesmente havia se convencido de que isso era verdade. De qualquer forma, ela estava pronta para o que havia planejado. Ela começou a socar e esbofetear Colin, gritando sobre as supostas traições. Agarrou a cabeça de Colin e a golpeou com o joelho várias vezes. Depois a derrubou no chão e começou a chutá-la sem parar. Colin começou a tossir sangue, mas ainda conseguia falar. Ela implorou para que Krista parasse e perguntou por que estavam fazendo aquilo com ela. Em certo momento, segundo o próprio depoimento de Krista, Colin prometeu que voltaria para a Flórida e nunca mais voltaria ao Job Corps se a deixassem viver. Krista mandou que ela ficasse quieta, porque, segundo ela própria, era mais difícil machucar alguém que estava falando. Colin continuou falando, então Krista agarrou sua cabeça e bateu contra o chão. De alguma forma, Colin conseguiu se levantar e tentou correr, mas Tadaryl a alcançou e a derrubou. E ao cair, ela bateu a cabeça em uma pedra. Enquanto ela estava no chão, os dois tiraram sua blusa e o sutiã. Disseram mais tarde que era uma forma de controlá-la, esperando que ela ficasse envergonhada demais para tentar fugir novamente. Krista havia levado um estilete e um pequeno cutelo. Eles começaram a cortar Colin, enquanto Colin implorava para que parassem. Em algum momento, Colin ameaçou denunciá-los ao Job Corps se não parassem, e foi aí que Krista ficou ainda mais furiosa. Ela disse que não a deixaria escapar para dedurar e que não ia ser presa por causa dela. Krista pegou um elástico de cabelo e enfiou na boca de Colin para amordaçá-la. Depois, cortou a garganta dela várias vezes com o estilete. Mesmo depois de tudo isso, Colin ainda estava viva. Ela encontrou forças para se levantar mais uma vez, tentando fugir. Krista e Tadaryl jogaram pedras nela. Uma acertou a nuca e a derrubou. Krista pegou um pedaço de asfalto e começou a golpear a cabeça de Colin com ele. Krista parou por um momento e perguntou a Colin se ela sabia quem a estava machucando. Colin não conseguia mais falar, mas ainda gemia e estava consciente do que estava acontecendo com ela. Enquanto Colin agonizava, Krista se abaixou, recolheu um pedaço do crânio de Colin do chão e colocou no próprio bolso. Então Krista e Tadaryl agarraram as pernas de Colin e a arrastaram para debaixo de uma árvore. E ali começaram a esculpir um pentagrama invertido no peito dela. Registros judiciais estimaram que, do primeiro ao último golpe, as agressões duraram pelo menos 30 minutos. Depois disso, eles foram embora e deixaram Colin ali. Colin Slammer morreu asfixiada com o próprio sangue, como resultado de um traumatismo craniano severo e perda maciça de sangue. Ela tinha apenas 19 anos. Depois que saíram do local do crime, o trio foi a um posto de gasolina próximo para se limpar. Jogaram fora o estilete e alguns pertences no caminho de volta para o Job Corps. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma das partes mais perturbadoras de todo o caso. Krista não tentou esconder o que havia feito. Pelo contrário, ela se gabou. Naquela mesma noite, ela foi ao dormitório de sua amiga Kim e contou tudo o que havia acontecido. Kim disse mais tarde que Krista parecia eufórica enquanto relatava os detalhes do assassinato. Ela contava de forma animada, dançando e cantando. E então ela tirou algo do bolso, um pedaço de papel higiênico dobrado, e mostrou o pequeno fragmento do crânio de Colin, que havia guardado como lembrança do que havia feito. Ela disse a Kim que, se contasse para alguém, a mataria também. Naquela mesma noite, ela supostamente devolveu o cutelo a uma amiga de quem alegou ter pego emprestado. Essa parte nunca foi totalmente comprovada,
Nunca ficou claro quem era essa pessoa ou se ela existia. No dia seguinte, Krista continuou se gabando do crime. Mostrou o fragmento de crânio para outros alunos. E quando alguém disse que não acreditava nela, ela apontava para o sangue que ainda estava nos próprios sapatos como prova. Nenhum desses alunos foi até a polícia até que a investigação já estivesse em andamento. Na manhã de 13 de janeiro, um casal de idosos que estava caminhando por uma trilha na mata se deparou com o corpo de Colleen. Inicialmente, eles acharam que era um animal morto, mas quando se aproximaram, perceberam rapidamente que era um humano e chamaram a polícia. Quando os investigadores chegaram à cena, ficou claro que haviam encontrado o resultado de um crime de extrema violência. A cena cobria aproximadamente 23 metros quadrados e levou horas para ser processada. Havia marcas de arrasto ensanguentadas cobrindo vários metros, impressões digitais na lama, as roupas de Colleen penduradas nos galhos de árvores ao redor e um pedaço de asfalto encharcado de sangue. Alguns investigadores relataram que, enquanto trabalhavam, avistaram ao longe uma pessoa que parecia com Krista, observando tudo. Um policial testemunhou mais tarde que acreditava ter visto a Krista rindo de longe, enquanto a equipe analisava a cena. O estado do corpo de Colleen era tão brutal que, num primeiro momento, os investigadores não conseguiam distinguir o que era a frente ou a parte de trás do seu crânio. Ela estava coberta de tanto sangue que o pentagrama esculpido em seu peito só foi descoberto depois que seu corpo foi limpo no necrotério. O legista disse que havia tantos cortes e ferimentos de faca que era difícil até mesmo contá-los. Os detetives rapidamente concluíram que aquele era um ataque extremamente pessoal. Não demorou muito para que as evidências os levassem até o Job Corps. E uma ligação anônima ajudou. A mãe de um estudante ligou para dizer que sua filha tinha medo de alunos que praticavam satanismo no centro. Os investigadores foram até o campus e consultaram a lista de presença. Na lista estavam os nomes de Krista, Tadaryl, Shadola e Colleen. Os três haviam assinado o registro de saída naquela noite, mas Colleen nunca assinou o de entrada. Ficou imediatamente claro quem eles precisavam entrevistar. A polícia começou a entrevistar os alunos do Job Corps e os mesmos três nomes apareciam repetidamente: Krista Pike, Tadaryl Shipp e Shadola Peterson. Quando os detetives os interrogaram, não precisaram trabalhar muito para conseguir a verdade, porque Krista fez uma confissão completa. Ela parecia ansiosa para contar os detalhes. Ela tentou amenizar a situação, dizendo que só queriam assustar Colleen e que as coisas saíram do controle. Mas ninguém acreditou nisso. Ela disse que estava com ciúmes, que acreditava que Colleen estava dando em cima de Tadaryl. Em determinado momento, ela mencionou que uma voz dentro da sua cabeça lhe disse que ela tinha ido longe demais e que precisava terminar o que tinha começado. E, segundo ela, foi nesse ponto que decidiu que Colleen não podia sair dali viva. Shadola e Tadaryl no início mentiram, mas os detetives continuaram pressionando e, eventualmente, eles cederam. Tadaryl disse aos investigadores que o assassinato de Colleen havia sido, na sua visão, um sacrifício ao diabo. Os três foram presos. Krista e Tadaryl foram acusados de homicídio em primeiro grau. Shadola foi acusada de cumplicidade. Quando os policiais prenderam Krista, encontraram o fragmento do crânio de Colleen ainda no bolso da jaqueta dela. Em março de 1996, o julgamento de Krista começou. Os promotores anunciaram que buscariam a pena de morte. Antes do início do julgamento, Shadola Peterson havia feito um acordo com o Estado e concordou em testemunhar contra Krista e Tadaryl. O júri ouviu todos os detalhes de cada coisa que havia sido feita com Colleen naquela noite. Um dos momentos mais marcantes do julgamento foi quando a mãe de Krista, a Carissa, testemunhou. Ela disse ao júri que havia sido uma mãe ruim
e disse que ela deveria estar no lugar da filha e ser punida pelo crime cometido por ela. Será que era remorso ou apenas fingimento? O júri também ouviu depoimentos sobre o satanismo praticado por Christa e Tadderill e sobre a alegação de que o assassinato havia sido um sacrifício ao diabo. Os advogados de defesa de Christa tentaram rebater isso, dizendo ao júri que ela não era uma adoradora do diabo. A defesa argumentou que Christa deveria ser condenada por homicídio culposo, porque o crime não havia sido premeditado. Um psicólogo foi chamado e em seu testemunho ele disse que Christa tinha medo de perder Tadderill e que ela via Colleen Slammer como uma ameaça ao seu relacionamento. O julgamento durou uma semana e o júri deliberou por cerca de 2 horas e retornou com um veredito de culpada. Algumas semanas depois, o mesmo júri voltou para decidir a sentença e em menos de 2 horas condenaram Christa Pike à morte. Com isso, ela se tornou uma das mulheres mais jovens da história dos Estados Unidos a receber a pena de morte e apenas a segunda mulher no Tennessee a enfrentar essa sentença na era moderna. Quando a sentença foi lida, Christa começou a chorar e pediu ao juiz permissão para abraçar a mãe. O juiz não permitiu, mas as duas tiveram a chance de se despedir antes de Christa ser levada. A família de Colleen Slammer disse estar satisfeita com o resultado. Em entrevista, o padrasto dela foi direto e disse que gostaria de ver Christa fritar. Mas nem todos os envolvidos no crime receberam a mesma sentença, e isso gerou debates que continuam até hoje. Tadderill Shipp tinha 17 anos na época do crime, o que o tornava inelegível para a pena de morte. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas com possibilidade de liberdade condicional depois de cumprir 25 anos. Atualmente ele está preso no Complexo Correcional do Noroeste do Tennessee. Ele passou por uma audiência de liberdade condicional em outubro de 2025, mas teve o pedido negado. A próxima está marcada para outubro de 2031. Shadola Peterson testemunhou contra Christa e Tadderill em troca de uma pena mais leve. Ela se declarou culpada de cumplicidade e recebeu apenas 6 anos de liberdade condicional. Shadola afirmou que durante o assassinato estava apenas observando, mas muitas pessoas, incluindo a família de Colleen, acreditam que ela teve um papel muito mais ativo e possivelmente participou das agressões. Seu acordo com o Estado e a pena branda não agradou muita gente. Após a condenação, Christa escreveu uma carta para Tadderill. Essa carta se tornou uma das peças mais perturbadoras do caso e foi lida em audiências posteriores de apelação. A carta diz: "Ei, meu amor, só quero que você saiba o quanto eu te amo. Só me restam 10 meses de vida. Imagine só, eu passaria cada segundo com você se pudesse. Meu bem, eu quero que você diga a eles que mentiu no seu depoimento e que aceite o meu. Você tem uma cópia do meu? Se não, eu consigo uma para você, tá bom? Eu te amo muito, meu bem, e não importa o que façam comigo. Não podem mudar o que está no meu coração. Por favor, me escreva. Estou com tanta saudade. Viu o que eu ganhei por tentar ser legal com aquela vagabunda? Eu acabei com a cabeça dela para que ela morresse logo, em vez de deixá-la sangrar até a morte e sofrer mais. E eles vão me fritar. Por favor, me escreva e me diga o que você sente. E diga ao seu advogado que, se ele quiser que eu testemunhe a seu favor, eu testemunho. Te amarei para o resto da minha vida. Diabinha." Christa prometeu testemunhar a favor de Tadderill, mas quando foi chamada ao tribunal, invocou a quinta emenda e ficou em silêncio, pois planejava recorrer da própria condenação. Algumas pessoas que leram essa carta viram uma assassina fria, sem remorso, preocupada apenas com o namorado. Outros leram e enxergaram uma jovem profundamente traumatizada, que passou a vida inteira tentando ser amada por pessoas que a machucavam e que ainda estava, mesmo da prisão, tentando agradar alguém. Uma das maiores críticas ao caso de Christa é que o júri que a condenou à morte nunca ouviu a história completa de sua infância. Os abusos, os traumas, os problemas de saúde mental, nada disso foi totalmente explorado pela defesa no primeiro julgamento. O júri ouviu o que ela fez com Colleen, mas não ouviu o que foi feito com ela. Anos depois, quando Christa começou a se consultar com psicólogos na prisão,
Um deles a diagnosticou com transtorno bipolar, dissociação e transtorno de estresse pós-traumático. Em uma audiência pós-condenação, esse profissional testemunhou sobre esses diagnósticos e sobre como a extensão dos abusos sofridos por Krista nunca havia sido adequadamente apresentada. E algo que o júri também não soube. Quando os advogados de Krista tentaram obter informações da família sobre o histórico de abusos, o próprio pai dela, o Emil, insistiu que os problemas de comportamento da filha não eram resultado dos espancamentos, eram resultado de ele não ter batido o suficiente nela. Óbvio que nada disso justifica o que Krista fez com a Colleen Slammer. Nada justifica, mas coloca em outra perspectiva a complexidade do caso que o júri decidiu em apenas 2 horas. Mesmo atrás das grades, a violência não desapareceu completamente da vida de Krista. Em 2001, um incêndio na prisão fez com que outra detenta, Patricia Jones, fosse temporariamente colocada em uma cela com Krista e uma amiga dela, Natasha Cornett. E isso desencadeou uma briga. Krista interveio, partiu para cima de Patricia e a estrangulou com um cardaço de sapato. Então a virou de bruços, se sentou sobre ela e continuou estrangulando-a até que os guardas separassem. Patricia sobreviveu ao ataque. E quando os investigadores questionaram Krista sobre o que havia acontecido, ela disse que não tinha intenção de matá-la, mas que não perderia o sono se isso acontecesse. Ela foi condenada por tentativa de homicídio em 1º grau por esse ataque e recebeu uma sentença adicional de 25 anos, além da pena de morte que já cumpria. Em 2012, as autoridades descobriram um suposto plano de fuga. Investigadores disseram que Krista havia convencido um homem de fora de Nova Jersey e um agente penitenciário do Tennessee a ajudá-la a escapar. O plano foi descoberto antes de ser executado. Ambos os homens foram presos e acusados. Décadas depois do crime, o caso ainda não está encerrado. Krista e seus advogados recorreram ao longo dos anos, esgotando recursos e contestações pós-condenação, e continuaram a lutar contra os esforços do Estado de executá-la. Em janeiro de 2026, ou seja, há poucos meses, ela entrou com um novo processo para tentar impedir a execução. Nesse processo, ela argumenta que o pentobarbital, a droga que o Tennessee planeja usar, tem um histórico documentado de causar mortes prolongadas e dolorosas, e que o protocolo de injeção letal do Estado é inseguro e carece de medidas de segurança adequadas. As autoridades responderam que seus temores são infundados e apontam que, por lei, ela deveria propor um método alternativo viável de execução, algo que ela não fez. O outro método disponível no Tennessee é a cadeira elétrica. E Krista afirma que essa opção viola sua religião, já que ela diz ser budista agora, e que como budista não pode participar da própria morte, escolhendo a forma como ela ocorrerá. Em um dos documentos do processo, a equipe de defesa descreve que Krista tem graves problemas físicos e psicológicos, e alerta que a execução pode se tornar algo muito mais perturbador do que o Estado pretende. A execução de Krista Pike está marcada para 30 de setembro de 2026. Ela é atualmente a única mulher no corredor da morte no Tennessee. Se a sentença for executada, ela será a primeira mulher executada no estado em mais de 200 anos e a 19ª mulher executada na era moderna dos Estados Unidos. No meio de todas essas polêmicas está a vítima real desse caso, Colleen Slammer, uma jovem de 19 anos que havia deixado a Flórida para estudar ciência da computação no Job Corps. Ela era descrita como uma menina quieta, estudiosa e amigável. A mãe de Colleen, May Martinez, passou décadas lutando em nome da filha. Quando a mídia focou em Krista Pike e em seu histórico, May confrontou os jornalistas e perguntou o que aconteceu com a verdadeira vítima, já que nenhuma atenção foi dada ao que de fato aconteceu com a Colleen. Mas a família de Colleen Slammer enfrenta ainda outra luta. A promotoria reteve o crânio de Colleen e outros fragmentos ósseos como provas durante o julgamento. Os restos mortais dela foram devolvidos à família sem que ninguém avisasse que partes ainda estavam retidas. A família só descobriu isso mais tarde, por outra fonte, depois que já haviam enterrado o que receberam. Lembram do fragmento de osso que Krista guardou no bolso como lembrança?
Então, ele ainda está sendo tratado como prova e, por ordem judicial, precisa ser mantido até que todos os recursos de Krista sejam resolvidos, ou até que ela seja executada. A mãe de Colleen mandou cremar os pedaços que foram devolvidos. Eles estão guardados em uma caixa em sua casa. Ela disse que não vai enterrá-los com o resto do corpo de Colleen até que o último fragmento do crânio também seja devolvido. Mesmo depois de todos esses anos, a dor não passou. E provavelmente não vai passar, enquanto esse caso não tiver um fim de verdade. Bom, divos e divas, esse caso é bizarro do início ao fim. De um lado, temos a família da vítima esperando que a assassina seja executada para conseguir o que falta do corpo da Colleen para finalmente virar a página. Do outro, temos dois acusados que receberam penas insignificantes se compararmos com a Krista, que recebeu pena capital. A sentença da Shadola, para mim, foi a mais ridícula. Apenas 6 anos de liberdade condicional por um crime hediondo, por causa de um acordo. O Tadaryl foi sentenciado a perpétua, mas ainda existe a possibilidade dele conseguir a condicional. Ambos participaram do crime e, independente do nível de envolvimento, para mim, deveriam receber a mesma pena. Agora, quanto a Krista Pike, dos 3, ela foi a única a pegar a pena de morte, sendo que claramente ela possui sérios transtornos mentais. Além do transtorno bipolar e da síndrome de estresse pós-traumático adquiridos ainda na infância por conta dos abusos sofridos, Krista nasceu com algumas condições neurológicas que eu falei no início do vídeo. Entendam que eu não tô tentando justificar as ações dela. Para mim, ela deveria pegar uma perpétua em uma instituição psiquiátrica para tratamento. Mas porque somente ela recebeu uma pena tão severa, sabe? Não faz sentido. E uma coisa que não posso deixar de comentar é sobre a família dela, principalmente os pais, que deveriam ter sido responsabilizados de alguma forma por todo o sofrimento que ela passou na infância. Enfim, esses são os meus 5 centavos de opinião. Eu quero muito saber o que você achou desse caso. Se você concorda com as sentenças que os acusados receberam ou se a justiça falhou em algum momento. Comenta aí pra mim. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e aproveite para maratonar os outros vídeos aqui do canal. Tem uma playlist aí na tela para você. Considere fazer parte do clube de membros para vídeos exclusivos e ter seu nome exibido aí na tela. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.